Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de Modelagem de Processos de Negócio, o nosso famoso BPMN 2.0. E a nossa primeira aula se trata exatamente sobre o que é o BPMN. Bom, primeiramente, nós podemos dizer que o BPMN ele é uma abreviação para um nome bem curtinho, se chama Business Process Model and Notation, que traduzido para português significa modelagem de processos de negócio, ou notação e modelagem de processos de negócio, beleza? E ele é uma linguagem gráfica padronizada para documentar, para analisar e também para aprimorar processos de negócio, tá bom? Foi desenvolvido e é mantido por uma organização que se chama OMG, se chama Object Management Group, para fornecer estruturas compartilhadas tanto para usuários de negócio quanto para equipes técnicas, beleza? A gente pode colocar que o BPMN ele tem como essência combinar a simplicidade de um fluxograma com o rigor necessário para automação e execução, tá bom? Ou seja, ele descreve como o trabalho é realizado entre departamentos, entre sistemas e também sobre funções, possibilitando a criação de processos que sejam compreensíveis para as partes interessadas não técnicas e precisos o suficiente para serem implementados em sistemas de TI. Bom, se a gente pegar o termo partes interessadas, possa ser que vocês ouçam muito o termo técnico que se chama stakeholders. Para quem não sabe, os stakeholders eles são as pessoas, os usuários, até mesmo os sistemas que estão envolvidos neste processo de negócio. Então, não necessariamente apenas a sua equipe, apenas o seu departamento, apenas o seu time, mas também muitas pessoas de fora. Possa ser também da tua empresa, mas de outras áreas, mas possa ser também outras pessoas que sejam seus clientes. Então, usuários de um sistema, os focais points, ou os key users, como são chamados também, seriam os responsáveis por delegar as informações, por propagar conhecimento daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo executado. Então, tudo isso se envolve às partes interessadas, beleza? Sejam elas que agreguem valor financeiro, valor em dinheiro, né? Rentabilidade, ou sejam elas aqueles que fazem a usabilidade daquele determinado processo. Bom, a gente pode colocar o seguinte, ao contrário de técnicas mais simples, como fluxogramas, como diagramas de raias, o BPMN ele segue um conjunto de símbolos e um conjunto de regras conhecidos globalmente, ou seja, o BPMN ele é internacional, tá bom? E aí, qual é o benefício? Isso torna ideal para as organizações que precisam de consistência, se assim a gente pode dizer, entre equipes e regiões geográficas. Então, por exemplo, uma empresa que é internacional, ela possui uma fábrica, uma produção aqui no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma no Canadá, uma na China e assim sucessivamente. O BPMN, por ele ser universal, eu posso criar um determinado modelo de negócio a partir do BPMN e esse mesmo eu consigo passar para todas as minhas unidades, se assim eu posso dizer, e todas elas terão o mesmo entendimento, entenderão como funciona, porque é um segmento, é um algo padronizado, tá bom? Ele também difere as notações como o UML, que são mais adequadas para moderar interações de sistemas do que fluxos de trabalho de negócio. Então, por exemplo, já atuei em empresas que faziam BPMN achando que eram modelagem de dados UML. Só que existem diferenças.
Um é especificamente para processos e negócios e o outro é para literalmente modelar sistemas, softwares, aplicações, serviços e etc. Então, não deve haver essa confusão para você conseguir explorar o máximo de cada um, tá bom? E aí a força do BPMN, ela reside na versatilidade, porque ele pode ser utilizado para descoberta de processos, para documentação em conformidade, para otimização e até mesmo como uma base para projetos de automação. Então, para muitas organizações, o BPMN ele tornou uma forma padrão de conectar requisitos de negócio com a execução de TI. Então, virou algo muito atrelado, muito relacionado. Então, sempre que envolve projeto de TI, sempre tem um analista de negócio envolvido no meio. Pelo menos eu tenho visto assim nos últimos anos. Talvez a empresa ela não dê o nome de analista de negócio para aquela pessoa em específico, mas ela exerce aquele papel. Isso é bem importante. E o uso do BPMN foi quem proporcionou tudo isso. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso que eu estou comentando é que o BPMN, basicamente, ele é uma maneira padrão de representar processos de negócio do começo ao fim, tá bom? E ele foi elaborado, ele foi projetado, ele foi pensado justamente para remover ambiguidade das especificações de processo. Quando eu falo em ambiguidade, talvez não seja uma palavra que seja ouvida com frequência, né? Ambiguidade, se vocês pesquisarem no dicionário, ela está relacionada a algumas coisas ou alguns termos como duplo sentido, ou mais de uma resposta, ou algo que é incerto, tá bom? E a gente sabe que em fluxo de trabalho sempre existe ponta solta em alguma coisa. Seja em comunicação propriamente de pessoas que é do mesmo time, do mesmo departamento, principalmente comunicação entre um time com outro time, ou até mesmo uma falta de comunicação, uma ponta solta, se assim a gente pode dizer, um telefone sem fio, entre os departamentos de uma empresa com o cliente. Eu tenho uma situação até para comentar que envolve um pouco a respeito, que é o seguinte: quando eu atuava como analista de projetos, eu falava basicamente com os key users, né? Eu fazia mapeamentos e controlava toda a gestão do projeto que precisava ser implementado até então. E o papel desse key user, ele era em passar as informações para que eu pudesse ir acrescentando nas documentações, fazendo a gestão necessária. Porém, existia uma pessoa que era de um time que, eu não vou dizer que é do comercial, mas era um time que fazia acolhimento do cliente. Era um time que tinha que estar próximo, perguntava das coisas e etc. E esse key user, em certas ocasiões, ele começou a passar as informações para a pessoa que era de uma área completamente diferente. E aí foi onde gerou a ponta solta. Por quê? Porque a partir dali, a informação parou de chegar até mim, porque ele deveria passar para mim, estava passando para outra pessoa. Aquela pessoa que estava recebendo, que era de um outro departamento, ao invés de me atualizar, deixava por isso mesmo. Apenas ouvia, não anotava, não propagava, não passava adiante. Então, acabava tendo pontas soltas, mas eu acordei com fulano. Pô, tu acordou com fulano, mas o que tu acordou comigo é outra coisa. O que tu acordou comigo está aqui escrito, está aqui esboçado, está aqui como um fluxo. Então, o BPMN, ele é justamente aquilo que faltava para eliminar essas pontas soltas, se assim a gente pode dizer. Ou seja, ele pode fornecer contextos necessários para fazer uma complementação. Então, a gente sabe que mapear processo é confuso, é complexo, e quando a gente usa o BPMN, vira uma solução mais simples, mais fácil, porque é uma modelagem padrão, é uma modelagem universal. E aí permite que os modelos, os processos em si, eles possam ser facilmente compartilhados e lidos por qualquer pessoa.
Então, o que eu posso falar do BPMN por enquanto é que ele é algo visual. E quando nós temos algo visual, o nosso entendimento, a nossa interpretação, ela é completamente diferente. Você pode ser um expert em escrita, ter o seu português rico, respeitar as regras gramaticais e etc. Quando você dá uma documentação textual a alguém, talvez ela consiga ler e interpretar da maneira correta, mas ainda existe a possibilidade de ela ter uma interpretação errônea, dela ter uma mudança de contexto em determinadas coisas. Só que se esse mesmo documento textual ele for transformado em imagem, ele ganha uma nova versão, ele ganha uma nova perspectiva e as pessoas ganham um novo entendimento. Então, o exemplo que eu costumo dar a vocês é sobre o Excel. Então, existe o departamento de uma empresa que atua com Excel e existem 10 pessoas que trabalham com 5, 6 planilhas todos os dias. Se o gestor que está perto, entre aspas, daquelas pessoas for pedir para olhar aqueles dados que estão nas planilhas, dificilmente ele vai interpretar. E se ele interpretar, ele vai demorar muito tempo para entender. Porque só quem está atuando no Excel todos os dias sabe o porquê aquelas informações estão ali, sabe por que foi dado aqueles nomes naquelas colunas, sabe o que foi excluído, o que foi inserido, o que foi manipulado e etc. Só que se esse gestor ele pede para que esses dados sejam transformados em gráficos, ele consegue ter uma interpretação muito melhor. Por quê? Todo aquele bolo, aquele volume de informação virou imagem. Virou linhas, virou colunas, viraram barras, enfim, viraram pizzas. E ele consegue ter uma perspectiva, um olhar mais delicado para entendimento. O BPMN, ele justamente atua nesse ponto. Ou seja, o BPMN ele fornece uma representação visual fácil de entender das etapas envolvidas em um processo de negócios com detalhes suficientes para a implantação bem-sucedida, que é o que toda empresa almeja, tá bom? Possibilita uma melhor comunicação e colaboração e é particularmente útil para aumentar a eficiência e identificar pontos de melhoria. Toda empresa quer o quê? Proatividade. Toda empresa quer o quê? Performar. Toda empresa quer o quê? Melhoria contínua. Nada melhor do que o BPMN para isso. Bom, em resumo, essa é a nossa primeira aula. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Na próxima aula daremos continuidade com um pouco mais de informações sobre BPMN. Vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a cada um e até breve.